Dallas, Texas. O ar da noite, mesmo em dezembro, era leve e carregado com um cheiro opulento de concreto novo e mármore polido. Olhei para o relógio digital no painel da minha picape, o velho Ford que meus pais compraram e me deram de presente com o primeiro grande cheque que minha construtora recebeu. O veículo era a antítese do lugar onde eu estava prestes a entrar. O Lone Star Performing Arts Center, um monstro de aço e vidro que minha empresa, a Horizonte, tinha acabado de entregar. O meu segredo de propriedade, o meu pequeno teste de fogo, estava bem ali, atrás das portas de ébano onde a nata da cidade se reunia para a inauguração. Eu estava ali, vestido no que Sofia chamaria de fantasia de investidor de fazenda, calça jeans escura de bom corte, uma jaqueta de camurça gasta, mas limpa, e botas de couro bem lustradas. Eu me recusava a vestir o terno que ela sutilmente sugeriu que eu tomasse emprestado de um amigo. Eu sou Victor, um engenheiro. O que você vê é o que você tem. Essa filosofia, porém, era o veneno que Sofia ainda não tinha provado. Antes de sair, abri a janela para dar um último afago em Trooper. Ele estava aninhado no banco do passageiro, a cabeça apoiada no meu cotovelo, os olhos amarelo-âmbar fixos nos meus. Trooper era mais do que um cão. Ele era meu vira-lata de alma de pastor alemão, resgatado de um canteiro de obras há 5 anos, ainda filhote, tremendo sob uma retroescavadeira. Sua lealdade era absoluta, mas sua aversão à falsidade humana era um termômetro que nunca falhava. A Sofia não está te cheirando bem, garoto, eu murmurei, coçando suas orelhas. Ele soltou um gemido baixo, quase inaudível, um som de "não gosto disso" que ele emitia sempre que eu mencionava o nome dela. Ele não latiu, claro. Trooper só latia para perigos reais, não para o perigo social, embora para mim a distinção entre os dois estivesse se tornando cada vez mais tênue. Eu me inclinei e lhe prometi que não demoraria e que ele teria o espaço da picape só para ele, longe daquela cacofonia de aparências que ele tanto detestava. Seus medos, ecos dos ruídos estrondosos do canteiro, eram um lembrete constante do que eu valorizava, o silêncio da dignidade e o trabalho real. Entrei no salão e senti o peso da minha observação. O Lone Star era impecável. Cada linha, cada ângulo, cada peça de arte pendurada tinha sido colocada sob minha supervisão pessoal. Era o meu DNA, o meu suor, o meu risco materializado. E ali estava ela, Sofia, flutuando em um vestido de seda líquida que parecia ter o mesmo preço da minha casa de infância. Ela estava na ponta do salão, já no meio de uma conversa performática com um casal que parecia ter saído de uma revista de moda corporativa. Sofia era uma pintura perfeitamente acabada, mas para mim, eu já notava as rachaduras na tela. Sua cortesia era clínica, calculada, e ela tinha o hábito irritante de falar sobre as pessoas na primeira pessoa, como se as conquistas delas fossem, na verdade, troféus que ela tinha permitido que existissem na sua esfera. Ela me viu. Forçou um sorriso que alcançava apenas o canto dos seus lábios, não os olhos, e me acenou com o queixo, um movimento que era mais um comando do que um convite. Eu era, naquele momento, apenas o acessório que ela precisava para preencher o espaço. O acompanhante que esperava ela passaria despercebido. Essa era a nossa falsa normalidade. O primeiro sinal de alarme veio rápido, como um alfinete perfurando a bolha de champanhe da alta sociedade. Estávamos parados perto de uma coluna de mármore, que eu sabia ser um trabalho artesanal italiano caro e difícil de instalar. E Sofia estava em pleno voo narrativo, descrevendo como ela tinha salvado o último evento beneficente de gala da cidade. Eu estava apenas observando, notando como o reflexo no piso perfeitamente polido mostrava o nervosismo em seus pés, apesar da aparente calma. Então, um dos garçons de serviço, um rapaz da equipe terceirizada que eu tinha contratado pessoalmente para a noite, tentou passar por trás dela com uma bandeja. Era um espaço apertado, e ele hesitou educadamente. "Com licença, senhorita", ele murmurou, a voz quase sumindo. Sofia nem sequer virou a cabeça. Seu corpo endureceu, e ela continuou o monólogo como se a voz do rapaz fosse apenas um zumbido distante e irrelevante. Quando ele finalmente conseguiu se espremer, a manga de seu blazer roçou levemente o ombro nu de Sofia. Foi quase imperceptível, mas ela parou de falar abruptamente, como se tivessem desligado seu interruptor. Ela se virou, não com raiva, mas com uma calma glacial que era 1000 vezes mais assustadora. "Meu Deus", ela disse, passando o dedo pelo tecido,
como se tivesse sido contaminada com sujeira de rua. Ela olhou para o rapaz, do seu sapato barato e desgastado até os olhos assustados. Você precisa aprender a olhar para onde anda. Este vestido vale mais do que seu aluguel de 6 meses. Se você estragasse, quem pagaria? Você! Não me faça rir! Ela não elevou a voz, mas cada palavra era um chicote sibilante. A humilhação estava ali, pública, fria e calculada. O garçom, visivelmente pálido, murmurou um pedido de desculpas triplo e saiu apressadamente, com as mãos tremendo na bandeja. Eu senti um calor subir pelo meu pescoço. Não era raiva, era decepção, a náusea da falsidade. Aquele garçom era um universitário que estava tentando pagar seus estudos. Eu sabia disso porque, quando se trata de serviço e construção, eu conheço a história de cada um dos meus colaboradores. Respirei fundo, tentando manter a face neutra, a máscara de apenas um convidado. Sofia, eu disse baixinho. Ele pediu desculpas. Foi um acidente. Ela se virou para mim, a expressão voltando ao seu sorriso forçado, mas com um toque de impaciência. Ah, Victor, você é tão doce, tão... Terra a terra. Mas a disciplina é necessária. Pessoas assim precisam saber seu lugar. Eles são o serviço. Se não impomos o padrão, a mediocridade se espalha. É por isso que o mundo está cheio de gente sem ambição. Ela fez um gesto desdenhoso com a mão, descartando o incidente, e o garçom com a mesma facilidade. Deixe para lá. Você notou a nova peça de vidro aqui? Dizem que é uma aquisição de 10 milhões. Você consegue ver a complexidade do trabalho que a sustenta? Eu não respondi sobre a arte. Eu estava olhando para a coluna de mármore. Eu não apenas via a complexidade do trabalho. Eu era o trabalho. Eu tinha supervisionado cada corte, cada junta, garantindo que a base de sustentação fosse sólida e indestrutível. E naquele momento, eu percebi que Sofia não via as coisas. Ela via apenas os preços. Ela não era má por instinto, era má por princípio. Ela vivia em um mundo onde a dignidade tinha um valor de etiqueta e o esforço braçal era invisível. Era o primeiro sinal de alarme, e minha primeira reação foi a negação. A esperança desesperada de que ela era apenas uma garota mimada em um dia ruim. Mas meu estômago, assim como o gemido silencioso de Trooper, me dizia que aquilo era quem ela realmente era, e a noite estava apenas começando. Eu me afastei de Sofia sob o pretexto de pegar um copo d'água, mas na verdade, eu precisava de espaço para respirar e processar a cena com o garçom. O luxo ao meu redor, a arte, a iluminação suave que destacava o granito customizado que minha equipe instalou, de repente parecia um palco caro para uma peça medíocre. O que me incomodava não era o desprezo pelo garçom, era a forma como Sofia havia me olhado quando eu a questionei. Não era apenas, Victor, você é ingênuo, mas sim, Victor, você não entende a regra de ouro, o dinheiro compra o direito de ser cruel. Passei os próximos 40 minutos em um estado de vigilância silenciosa. Eu não estava mais em um encontro, eu estava em uma inspeção de caráter. Enquanto Sofia voltava a flutuar no salão, engajando-se em conversas sobre dividendos e eventos de inverno, eu a observei interagir com o mundo invisível do serviço. Notei como ela pedia bebidas sem sequer fazer contato visual, como se estivesse fazendo um pedido a uma máquina. Eram pequenos cortes, microagressões que só alguém que passou a vida inteira no canteiro de obras, tratando o zelador com o mesmo respeito que o CEO, conseguiria detectar com precisão cirúrgica. Lembrei-me de um dos meus primeiros empregos, quando eu mal podia pagar as contas da faculdade de engenharia. Trabalhei como auxiliar de limpeza em um prédio de escritórios antigo. Lembro-me daquele cheiro pesado de cera e desinfetante às 4 da manhã e de como alguns executivos, ao passarem por mim, se agarravam às suas maletas como se o pó de pobre fosse contagioso. Eu jurei naquele dia que se eu algum dia tivesse poder, não apenas riqueza, mas poder de decisão, jamais permitiria que alguém sob meu comando fosse tratado como uma sombra. O pensamento me trouxe um alívio momentâneo. Todos neste prédio, exceto os convidados e terceirizados de fora, eram de certa forma meus. Os seguranças uniformizados que patrulhavam discretamente os andares de vidro pertenciam à empresa que minha construtora subcontratava regularmente. O pessoal da manutenção que garantia que o sistema HVAC que eu ajudei a desenhar estivesse silencioso e eficiente eram meus parceiros de longa data. Eram pessoas com nomes: Daniel, o chefe de segurança que me ligava de madrugada para relatar vazamentos; Maria, a chefe de limpeza que tinha 3 filhos e sonhava em abrir seu próprio negócio de lavanderia. Eles eram reais,
e Sofia estava tratando-os como mobília. A minha investigação se aprofundou. Lembrei-me de Trooper, o meu termômetro. Ele jamais reagia a pessoas de aparência simples ou mesmo a mendigos, mas ficava quieto e tenso perto de pessoas excessivamente polidas. Ele farejava a rigidez, a ausência de calor genuíno. Sofia era exatamente isso, uma figura rígida e fria, envolta em tecidos de alto custo. Eu comecei a perceber que o que a movia não era o prazer da riqueza, mas o pânico da pobreza, a pobreza social, a pobreza de ser ignorada. Cada humilhação que ela impingia era uma tentativa desesperada de se distanciar de qualquer risco de ser colocada na categoria de serviço. Aquele não era apenas um encontro fadado ao fracasso, era uma missão para expor uma alma podre antes que ela pudesse contaminar a minha. O clímax silencioso, a confirmação de que eu não poderia mais fingir ser apenas um espectador, veio quando Sofia e eu estávamos nos movendo em direção à área externa. Um terraço no terceiro andar com vista para o skyline de Dallas, um espaço que me custou meses de dor de cabeça com as licenças municipais. Lá, a poucos metros de uma peça de escultura moderna, havia um carrinho de limpeza encostado, com um balde e alguns produtos. Ele havia sido deixado ali por um momento pela senhora Sanchez, uma senhora que eu conhecia, que estava no andar de baixo atendendo a um pedido urgente. Sofia parou abruptamente. Ela não tropeçou. Ela parou, fez uma pausa dramática e soltou um suspiro audível de desgosto, alto o suficiente para atrair a atenção de um pequeno grupo que nos seguia. Victor, você consegue imaginar a audácia? Ela não estava falando comigo. Estava performando para o público. Um carrinho de limpeza neste evento, neste terraço. É uma falta de respeito não só com a arte, mas com os patrocinadores. É uma falha de gerenciamento que permite que essa sujeira apareça no meio do nosso espaço. Eu senti o meu sangue gelar. Ela usou a palavra sujeira. Não o carrinho, não o erro, mas o ato de limpar, e por extensão, a pessoa que o fazia. Um dos seguranças, Daniel, o chefe da equipe subcontratada, estava a poucos metros. Ele usava o uniforme discreto, mas reconhecia a postura tensa. Ele percebeu a cena e fez um movimento instintivo para se aproximar e mover o carrinho, provavelmente para evitar um escândalo. Sofia o interceptou com uma mão firme e elegante no seu braço. Não, você não vai tocar nisso. Ela olhou para o segurança, e a sua expressão era de um nojo puro, destilado. Chame o seu supervisor. Preciso que este erro seja documentado. Vocês não entendem que, quando este edifício foi construído, era para manter as coisas como este carrinho fora da vista? Vocês deveriam estar envergonhados por estragar a perfeição. O homem, um ex-fuzileiro naval que hoje sustentava sua família com 2 empregos, estava sendo verbalmente açoitado por uma mulher cuja maior missão na vida era escolher o vinho correto para um jantar beneficente. Seus olhos não estavam em Sofia, estavam em mim, o acompanhante dela. Havia uma súplica silenciosa, um pedido de que alguém intervisse. Victor, o engenheiro civil, o homem que construiu aquele chão de mármore e que supervisionava a empresa que empregava o funcionário, não podia mais se esconder. A máscara de convidado simples me sufocava. Eu olhei para Sofia. Sua boca estava ligeiramente aberta, esperando a validação do público, esperando que eu risse do absurdo do carrinho de limpeza. Ela tinha cruzado a linha do desdém para a humilhação intencional de um colaborador que, na minha filosofia de vida, valia 10 vezes mais do que a soma de todos os seus vestidos. Não, eu disse. Minha voz era baixa, cortês, mas ressoava com a autoridade fria que eu usava ao lidar com um erro estrutural grave no canteiro de obras. Não é necessário chamar o supervisor. O problema será resolvido agora. Sofia franziu a testa, irritada por eu ter roubado o palco da sua performance. O que você vai fazer? Você vai empurrar o carrinho? Por favor, Victor, não seja ridículo. Eu sorri, mas era um sorriso que não carregava humor. Olhei diretamente para Daniel, o segurança, e fiz um movimento de cabeça quase imperceptível. Então, voltei meus olhos para Sofia. Não, Sofia, eu não sou ridículo. A ridícula aqui é você, e não é necessário chamar o supervisor. Fiz uma pausa, deixando o peso do meu olhar preencher o silêncio. Porque o supervisor a quem você deve a perfeição deste piso e o funcionamento de cada luz que te ilumina, sou eu. Atualização 1. O ar no terraço do Lone Star Performing Arts Center parecia ter se solidificado.
O pequeno grupo de convidados que havia testemunhado a humilhação do carrinho de limpeza agora estava em silêncio absoluto. Eles não estavam apenas olhando para mim, estavam tentando recalibrar o valor do homem em jeans e jaqueta de camurça. O engenheiro despretensioso, que eles presumiram ser um acompanhante de pouca importância, acabara de se declarar o dono da obra, o arquiteto daquele luxo silencioso que Sofia tanto idolatrava. Os olhos de Sofia eram a própria definição de pânico e furor. Sua maquiagem impecável não podia esconder o tremor do seu queixo. A hierarquia de aparências, o único sistema de crenças que ela reconhecia, havia acabado de explodir na sua cara. "O quê? Victor, pare com essa piada de mau gosto!" Ela sibilou, sua voz tentando manter a autoridade, mas falhando miseravelmente. Você não tem o perfil de... Eu não a deixei terminar. Aquele era o meu momento de dignidade, não o dela. Eu não estava mais agindo para impressionar Sofia. Eu estava agindo para honrar o segurança, a senhora Sanches, e todo trabalhador que já foi feito para se sentir invisível. O perfil de um homem que levanta às 4 da manhã e conhece o nome de cada soldador e eletricista que tornou este lugar possível, eu disse, mantendo a voz baixa, mas cada sílaba soava amplificada no silêncio do terraço. É exatamente este o meu perfil, Sofia. Minha empresa, a Horizonte, construiu este centro. Cada fio de cobre, cada junta de mármore que você admira, foi paga e supervisionada por mim. Eu me virei levemente para o segurança, que observava a cena com uma mistura de choque e satisfação discreta. "Daniel", eu disse, com um tom de voz que só um chefe usaria. "Por favor, garanta que a senhora Sanches não seja incomodada por ter deixado o carrinho de material de trabalho dela em uma área de trabalho. E providencie para que a bandeja de bebidas do garçom que estava aqui mais cedo seja paga com o fundo de emergência. Diga que é uma gratificação por estresse." Isso era apenas justiça. Eu estava usando o meu próprio capital para consertar o dano emocional causado por Sofia, na frente dela. Ela respirou fundo, tentando desesperadamente retomar o controle. "Você não pode estar falando sério. Você está causando uma cena por causa de um carrinho de limpeza e um garçom. Que tipo de dono de construtora age assim? Um que não confunde serviço com servidão", eu respondi. "E um que não confunde status com caráter." Eu precisava de um corte limpo. Eu não podia mais suportar a presença dela, mas eu não iria simplesmente ir embora. Eu faria ela sentir o peso do seu erro de julgamento. E a melhor maneira de atingir alguém que valoriza apenas o custo era definir o preço da sua própria saída. Eu peguei meu celular e disquei o número da minha assistente. "Sim, sou eu. Estou no Lone Star. Preciso que você ligue imediatamente para a transportadora de luxo que usamos para o transporte de convidados VIPs. Mande um carro buscar a senhora Sofia, aqui no lobby principal. Diga que é uma cortesia da Horizonte. Ah, e diga ao motorista que o destino será a residência dela. Não aceitarei que ela pague por este serviço. O custo da sua viagem será um presente da minha companhia. Um presente de despedida." Desliguei antes que ela pudesse falar. O ato de usar o meu poder financeiro não para puni-la diretamente, mas para expulsá-la com uma cortesia forçada, era a maior humilhação. Ela foi reduzida de uma consultora de elite a uma encomenda que estava sendo enviada para casa. Sofia ficou branca, depois vermelha, depois uma mistura feia de roxo. Ela tentou argumentar, mas eu apenas a encarei com a serenidade fria de um engenheiro que acabou de encontrar uma falha estrutural e está emitindo o aviso de demolição. "Não perca seu tempo", eu disse, meu tom final. "Seu carro estará na porta em 10 minutos. Aproveite o passeio. E da próxima vez que você visitar um edifício bonito, lembre-se que ele foi construído por mãos que você considera sujas. E às vezes, as mãos que você considera sujas são as que assinam os cheques." Ela tentou um último ataque. "Você vai se arrepender disso, Victor. Minha família, minha influência." "Não, Sofia, não vou. Sua influência vale exatamente 0 aqui dentro. E aqui fora sua influência é apenas um verniz. Você está dispensada." Sofia não teve escolha a não ser fazer uma saída humilhante. Ela se virou e marchou pelo salão, a seda líquida do seu vestido mal disfarçando a rigidez da sua raiva. Era uma fuga, uma retirada estratégica ditada por um homem que ela pensava ser um caipira sem status. Os olhares a seguiram, mas eram olhares de fofoca, não de pena. Enquanto a via desaparecer, senti um alívio imenso. O teste de caráter falhou, o vaso quebrou, mas a fundação da minha dignidade estava intacta.
A reação imediata da minha família estendida, meus colaboradores, foi a recompensa. O chefe de segurança veio até mim, sua postura substituída por um respeito genuíno. Daniel, ele disse, apenas com o meu nome. Obrigado. A senhora Sanchez estava quase chorando. Eu sei. Você e ela valem mais do que o ego dela. Certifique-se de que a gratificação extra chegue a todos que foram incomodados hoje. E não diga que fui eu. Diga que foi um patrocinador anônimo. Eu não queria o crédito. Eu queria apenas restabelecer o equilíbrio. Nos dias seguintes, o conflito se espalhou para o meu círculo social limitado. Os amigos de Sofia, e alguns dos meus conhecidos mais superficiais, ligaram. A narrativa dela era previsível. Eu era um bruto rude que causou uma cena por causa de um detalhe de logística. Ela me pintou como o caipira que tinha dinheiro, mas nenhuma classe. Eu ouvia as ligações com paciência e respondia com uma única frase. Pergunte a ela como ela tratou o garçom e a equipe de limpeza. E então pergunte por que eu a mandei para casa com um carro pago pela minha empresa. Minha explicação era concisa e focada na humilhação do serviço, não na minha identidade. Isso bastava. A única reação que importava veio no dia seguinte, quando voltei para casa. Trooper, que raramente se agitava, me esperava na porta. Ele cheirou minhas mãos, certificou-se de que eu estava ileso e depois, em vez de apenas deitar, ele pressionou seu corpo contra as minhas pernas e soltou um daqueles gemidos profundos, um som de puro alívio. Ele não ligava para o mármore, para o dinheiro ou para a seda. Ele só ligava para a minha alma. E pela primeira vez em dias, meu termômetro pessoal estava marcando calor. Eu tinha passado no teste. A decisão de expor Sofia e mandá-la para casa com a cortesia de um táxi de luxo pago pela minha construtora teve um efeito imediato: a guerra de sussurros. Em Dallas, o velho dinheiro odeia mais o escândalo do que a falta de ética. Sofia e seus amigos espalharam a versão de que eu era um engenheiro volátil e sem refinamento, que não soube lidar com a pressão social e inventou uma história para se promover. Mas a minha verdade era mais simples e mais difícil de refutar. Eu paguei o carro e eu a dispensei por mau comportamento com o serviço. O foco mudou para por que um dono de construtora estaria em um encontro vestido de forma tão simples. E a suposição era sempre a mesma. Victor não tinha classe. O preço pessoal foi a solidão fria que acompanha a certeza moral. Eu me fechei. As obras viraram meu refúgio. O cheiro de cimento fresco e poeira de serra. Minha paz de espírito. As pessoas que eu valorizava, meus colaboradores, eram agora minha única família social. Naquela semana, eu fiz questão de ir pessoalmente ao canteiro de obras mais próximo do Lone Star, levando o Trooper comigo. O cão andava silenciosamente ao meu lado, a cabeça baixa, cheirando os tijolos e o chão de terra. Eu precisava ver o segurança e a senhora Sanchez, não para receber agradecimentos, mas para fechar o ciclo da justiça que Sofia tinha aberto. Eu encontrei o segurança na sala de descanso dos seus colegas, comendo um sanduíche frio. Ele se levantou imediatamente quando me viu. Não precisa se levantar, eu disse, estendendo a mão para cumprimentá-lo com firmeza. Só vim checar o moral da tropa. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que iluminava seu rosto cansado. O moral está alto, Victor. Ninguém mais tem medo de deixar o carrinho na área de serviço por 1 minuto. E, bem, a gratificação. Ela cobriu o ano letivo da minha filha. Eu assenti. Essa era a verdadeira medida do valor. Eu não dei apenas dinheiro ao colaborador. Dei-lhe a capacidade de proteger o futuro de sua filha, compensando o estresse de ser humilhado. O mais difícil foi encontrar a senhora Sanchez. Ela estava na área de serviço, limpando meticulosamente o mesmo carrinho que havia causado o escândalo. Ela era miúda, com ombros curvados pelo peso de anos de trabalho manual. Senhora Sanchez, eu a chamei. Ela se virou assustada, pensando que eu era algum supervisor de alta gerência. Sim, senhor. Está tudo limpo agora. O erro não acontecerá de novo. Eu me abaixei um pouco para que pudéssemos ficar na mesma altura. Eu sei que não vai. E eu sei que o problema não foi o carrinho. O problema foi a crueldade. Eu lhe entreguei um envelope fechado. Não era a gratificação que Daniel distribuiu. Era um bônus especial, uma quantia substancial que eu havia destinado a ela. Isso não é um bônus por limpar. É uma compensação por ter a sua dignidade ameaçada na minha propriedade. Eu sou o Victor, o dono, e eu nunca permitirei que você ou qualquer um dos meus colaboradores sejam tratados como sujeira. Ela abriu o envelope, e eu vi seus olhos se encherem de lágrimas enquanto ela via o valor. Não eram lágrimas de tristeza, mas de choque e alívio. Eu posso pagar a cirurgia da minha mãe, Victor. Ela sussurrou.
mal conseguindo falar. Eu não teria conseguido de outro jeito. Naquele momento, eu soube. O preço pessoal da minha briga com Sofia era alto. Eu perdi o que restava da minha ingenuidade romântica e ganhei um novo conjunto de inimigos sociais. Mas a compensação silenciosa, a justiça que fiz debaixo da superfície, era a minha verdadeira recompensa. Atualização 2. A quebra total do relacionamento com Sofia veio através de uma troca de mensagens de texto fria e final, dias depois. Ela não teve a decência de me ligar, refletindo sua covardia e sua incapacidade de confrontar qualquer coisa que não estivesse abaixo dela na hierarquia social. A mensagem dela era uma obra-prima de narcisismo. Victor, suas ações no Lone Star foram inaceitáveis e embaraçosas. Seu dinheiro de terra a terra pode ter construído o prédio, mas não compra a civilidade. Você é um bruto. Não me ligue novamente. Eu não namoro homens que envergonham o meu círculo. Eu li a mensagem enquanto bebia café na minha cozinha simples, olhando pela janela. Trooper estava deitado a meus pés. Ele farejava o ar e depois soltava um pequeno e quase imperceptível estremecimento, o seu modo de reagir à presença da falsidade, mesmo que fosse apenas digital. Minha resposta foi curta. Não precisava ser longa nem emocional. Eu estava emitindo uma sentença sobre o caráter dela. Sofia, o que me envergonhou não foi o meu estilo, mas a sua alma. Eu não sou um bruto. Eu sou um engenheiro. Eu vejo a fundação. E a sua, infelizmente, é oca. Tenha uma vida baseada na aparência que você deseja. A minha continuará baseada na realidade. Bloqueei o número dela imediatamente. O diagnóstico era simples. Sofia sofria de uma doença crônica chamada superficialidade adquirida. E a sentença que eu lhe impusera era o isolamento moral. Ela me rejeitou pelo que eu parecia ser. Eu a rejeitei pelo que ela era. A dor da rejeição romântica era insignificante comparada à satisfação da justiça e à aceitação da verdade. O peso de fingir ser algo que eu não era, ou de aceitar a falsidade em nome da conveniência, finalmente havia sumido. Eu não era apenas o dono da construtora. Eu era, acima de tudo, o guardião da minha própria integridade. O bloqueio de Sofia foi um ponto de não retorno, um corte cirúrgico necessário. O alívio que senti nos dias seguintes foi físico, como se um colete apertado que eu vinha usando por meses tivesse sido removido. Voltei à minha rotina sem o peso da performance social. Meu estilo sutilmente country do Texas não era mais uma armadura, mas sim uma expressão genuína da minha conexão com a terra e com o esforço. Eu era um engenheiro que amava a função e o processo de construir, e não a veneração vazia que o dinheiro trazia. A nova realidade era mais silenciosa e mais autêntica. Eu estava passando mais tempo no meu rancho fora de Dallas, onde o único barulho era o vento nos carvalhos e os passos de Trooper. O cão, por sua vez, estava mais relaxado do que nunca. Seu medo de ruídos altos, que ele carregava desde o canteiro de obras, diminuía notavelmente quando estávamos no campo. Ele não precisava mais farejar a falsidade, e isso o acalmava e me acalmava. Ele era meu mestre na arte de ser quem se é. Eu comecei a reavaliar meus investimentos sociais. O tempo que eu gastaria tentando me encaixar nos eventos de caridade de Sofia e seus iguais, eu passei investindo em programas de treinamento vocacional para os filhos dos meus colaboradores. Esse era o meu luxo. Não o preço do meu carro, mas o valor real que eu podia adicionar à comunidade que me sustentava. Um mês depois do incidente no Lone Star, recebi uma carta de Daniel. Ele não estava mais lá. Ele me escrevia para agradecer novamente e dizer que o bônus permitiu a ele investir em um curso noturno de administração de negócios. Ele estava seguindo o sonho de abrir sua própria empresa de segurança. A senhora Sanches, por sua vez, me mandou um cartão de Natal simples, dizendo que a cirurgia de sua mãe foi um sucesso e que ela estava bem. Ela agradeceu não pelo dinheiro, mas por eu ter a feito sentir, vista, não apenas usada. Essa era a consolidação dos meus valores. Sofia me ensinou que o luxo, para algumas pessoas, é apenas uma ferramenta para oprimir. Para mim, ele se tornou uma ferramenta para elevar. A minha construtora não era apenas uma máquina de fazer dinheiro. Era uma máquina de construir dignidade. E isso não tinha preço. A lição era clara. A arrogância é uma prisão. E a humildade, o maior canteiro de obras do caráter. Olhando para trás, para aquele teatro de vaidades no Texas, percebi que o encontro com Sofia não foi um fracasso romântico, mas um ritual de passagem necessário.
Eu precisava ser humilhado socialmente por alguém que não tinha mérito algum para que eu pudesse validar de uma vez por todas o meu próprio código de conduta. A maior mentira que a alta sociedade nos vende é que o refinamento é sinônimo de caráter. Sofia era o refinamento sem a fundação. Ela era a cobertura de mármore mais cara, instalada sobre nada. Eu sou o oposto. Posso parecer um tijolo simples, mas sou a fundação de concreto, garantida para durar. O meu estilo de vida simples, o meu amor por Trooper, o meu apreço pelo trabalho manual, tudo isso me dava uma armadura que o dinheiro não pode comprar. Autenticidade. O verdadeiro luxo, eu descobri, não é a capacidade de comprar o caro, mas a liberdade de não precisar fingir. Eu sou livre para usar minhas botas country de trabalho em um evento de gala se eu quiser, porque sei quem eu sou e o que eu construí. E eu sou livre para dispensar quem quer que seja que trate a equipe de serviço como sombras. O legado que quero deixar na minha construtora, a Horizonte, não são apenas prédios bonitos como o Lone Star. O legado é a cultura. É garantir que cada estagiário, cada zelador, cada engenheiro sênior se sinta valorizado. É entender que a verdadeira nobreza está na humildade e no respeito por quem está suando para tornar o seu sonho realidade. Hoje, quando entro em qualquer um dos meus edifícios, eu não vejo o lucro. Eu vejo a história das pessoas que o construíram. Eu me lembro do garçom assustado, da senhora Sanches e da firmeza silenciosa de Daniel. E eu me lembro de Trooper, o meu cão resgatado, que me ensinou que o melhor detector de mentiras é o silêncio de uma alma pura. A vida de luxo de Sofia continuará. Ela continuará a medir o mundo por etiquetas e preços, presa na sua gaiola dourada de aparências. Mas eu sou o Victor, um engenheiro. E eu escolho construir meu futuro em uma fundação que jamais cederá. A dignidade do trabalho e a certeza de que o caráter é a única riqueza que realmente importa.